A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito deste 21 de dezembro, é o último programa deste ano e connosco estão Bento Anastácio, Ricardo Freixal e Alberto Magalhães. Bem-vindos, boa tarde. Começamos... Boa tarde, Luís Matias. Começamos, como é habitual, com o período fora da ordem. Antes de pormos aqui a conversa nos carris, trazemos outros assuntos. Notas de abertura para começar o programa. Bento Anastácio, que destaque trazes para a abertura do programa de hoje? Boa tarde, Luís. Boa tarde ao Ricardo, ao Alberto e a quem faz o favor de escutar. Eu começo trago uma nota de uma imensa alegria. Uma imensa alegria que me trouxe o renascer do sol em Santiago. Foi eleito o Boric. Acabou-se definitivamente a era Pinochet no Chile. Desde 11 de novembro, à altura do golpe de Estado que massacrou o povo do Chile e que derrubou a Unidade Popular, temos hoje, depois já de ter vencido as legislativas, na presidência, um jovem dirigente estudantil feito ou forjado na luta de massas na rua, que foi eleito através da aliança entre a Frente Ampla e o Partido Comunista chileno, tal qual tinha sido Salvador Allende. Esta vitória das forças democráticas e das forças libertadoras no Chile é tão importante quanto foi o golpe que derrubou a Unidade Popular e fez derramar milhares de vítimas. Desta vez voltou-se ao poder, correu-se com ele sem que tivesse sido necessário tanto sangue. É claro que para isto houve gente que morreu nas ruas de Santiago para que fosse possível esta luta. Não é uma coisa que me deixa um pouco abalado, direi que até emocionado por ter visto acontecer este dia em que foi recordado Neruda e Allende, este dia em que foi recordado Vítor Jara e milhares de pessoas que foram assassinadas barbaramente pelo neoliberalismo fascista de Pinochet e gente parecida. Obrigado, Bento Anastácio. Neoliberalismo fascista, onde isso já vai? Daqui a 4 anos é que a gente vai ver se eles são realmente democratas ou não. Bem, sim, eu sei que a tua costela para o Pinochet tinha que vir ao de cima. Não, qual para o Pinochet? Não confundas as coisas. É só essa. Eu nunca fui para o Pinochet. É muito chato. Não. Isso é treta. É só porreira. Os comunistas é que duvido que sejam democratas. Logo se vê daqui a 4 anos. Quando as revolucionárias chegam ao poder... Vai chamar Pinochet. As eleições já não prestam. Nem diga onde. A quem? Quem é que já não prestam? Claro que prestam. Claro que prestam. Oxalá daqui a 4 anos haja eleições. Oxalá daqui a 4 anos também haja eleições. Oxalá não sejam as últimas. Oxalá não sejam as últimas. Geralmente é o costume. É por isso que nunca mais houve eleições no Brasil, nem nunca mais houve eleições na Venezuela. Os extremos tocam-se. E os da Venezuela têm está lançada, o início do programa já está enérgico. Já trouxemos a nota de abertura do Bento Anastácio. Já trouxemos a nota do Bento Anastácio. O chileno se ter libertado. Libertado. Pode ser. Oxalá que não se liberte de uma ditadura. Nós estávamos a dar a oportunidade de falar novamente deste assunto, caso seja necessário, mas acho que já ficou claro. E o Bento Anastácio trouxe esta nota de abertura para a eleição de um novo presidente no Chile. Ricardo Freixal, boa tarde. Neste período que já percebemos e ficou demonstrado que não tem ordem, portanto, porque assim começámos o programa precisamente, não é? Sem ordem, não é? O que é que nos traz para abrir o programa? Não, boa tarde, Luís Matias, boa tarde, Alberto Magalhães, Bento Anastácio e muito boa tarde também aos nossos ouvintes. Tem ordem, tem.
E estamos quase, vocês já repararam, eu vou mudar aqui um pouco a temática, estamos quase em cima do solstício de inverno, que ocorre por volta das 15h59, que marca o início da estação do inverno no hemisfério norte. O sol neste dia de solstício estará o mais baixo possível no céu de Lisboa, e é quando a sua passagem meridiana atingirá a altura mínima de 28 graus, e estamos perante a duração do dia mais curto no solstício de inverno, a 21 de dezembro de 2021, estamos perante o dia mais curto. A partir daqui, tanto o que se espera é que os dias possam ser maiores. Isto parece uma conversa da treta de malucos, mas não é. Isto tem que ver com o quê? Naturalmente que somos remetidos para os solstícios e depois para os equinócios e portanto, ou seja, estamos aqui governados por esta ordem de mecânica celestial. Exatamente. E isto para dizer o quê? Que eu tenho sinto uma certa nostalgia e os dias curtos fazem falta, as temperaturas baixas fazem falta também, em termos do crescimento e desenvolvimento vegetal e do desenvolvimento do ciclo da maior parte das espécies vegetais. Regula também, embora nós pensamos que não, mas regula também um pouco a reprodução em termos das espécies animais, algumas mais que outras. Outras são mais, e outras culturalmente não se deixam regular tanto e fogem um bocado a esta influência sobretudo da desde exposição à radiação solar. Os humanos, sobretudo os humanos, fogem um bocado a esta variação da sua atividade em função do número de horas de sol. Mas para dizer o quê? Que sendo fundamental este período, para mim, este período de dias curtos remete-me um pouco, é um pouco nostálgico. Eu gosto de fazer coisas, às vezes dá-me a sensação que estou sempre a fazer pouco, embora não faça nada às vezes também, ou não faça nada quando vou contabilizar, nada de materialmente contabilizável, mas gosto sobretudo de dias longos. E faço aqui um pouco uma metáfora, oxalá que a partir de agora, na estação, com os dias longos, com mais número de horas, com o maior número de horas de sol e de radiação, nós possamos ter, do ponto de vista da comunidade, em termos sociais, em termos económicos, em termos ambientais, dias mais longos e maior esperança de vida, com qualidade. E aproveitei apenas esta questão do solstício de inverno para desejar que não é já fazer aqui uma entrega de uma distribuição de prendas de Natal, mas é para desejar que tudo se clarifique a nível da nossa vida política, social, da saúde, na economia, e deixo esta marca aqui, aproveitando o solstício de inverno. Os dias vão ser maiores e oxalá que sejam melhores também. Obrigado, Ricardo Freixal. Alberto Magalhães, vamos lá às notas de abertura do programa de hoje, desta Torta e Direito. Já começaste aí a esgrimir argumentos com o Bento Anastácio, mas acredito que tragas outro assunto para o programa. Tenho só uma pequena nota. Vou-lhe chamar o papão do Omicron, ou o papão da Omicron. Tive hoje a alegria de ver na televisão, penso que na SIC, mas não tenho a certeza, na SIC Notícias, um professor jubilado em junho, portanto ainda não deve estar gagá, José Agostinho Marques, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Ele foi diretor dessa faculdade entre 2007 e 2014, portanto é uma pessoa ilustre, um pneumologista, e tive a felicidade, a alegria de ver que esse professor concorda comigo, isto é, tem a mesma teoria que eu, ou melhor, humildemente, eu é que tenho uma teoria semelhante à dele, que com certeza sabe mais disso que eu. E qual é essa teoria? É que, muito provavelmente, o Omicron será mais infeccioso, mais contagioso, vai se propagar mais rapidamente entre os humanos, mesmo os vacinados, com menos velocidade nos vacinados já com o reforço, mas, por outro lado, será mais benigno. A infecção terá muito menos casos graves. Porquê?
o professor explicou muitíssimo bem, porque convém, à sobrevivência de uma estirpe de vírus, convém ser pouco malina, não matar muito, não mandar muita gente para a unidade de cuidados intensivos, porque nesse caso os humanos protegem-se muito, confinam-se muito, vacinam-se muito e o vírus não progride, não se torna dominante. No caso de um vírus mais benigno, as pessoas distraem-se, as pessoas até se dão ao luxo de não se vacinar, as pessoas vão à discoteca, contaminam-se todas umas às outras e o vírus progride. Progride por ser benigno. Ora, parece, eu digo parece porque toda a gente na televisão diz o mesmo, os especialistas todos dizem assim, este vírus é de certeza mais contagioso. E parece que é mais benigno. Ora, isto é treta. A certeza de uma coisa tem que ser igual à da outra, porque os dados são os mesmos. Se eles sabem que o vírus é mais contagioso, é porque conhecem o universo dos contagiados. E se conhecem o universo dos contagiados, sabem se o universo dos contagiados tem mais casos mortos, tem mais casos no hospital do que as outras variantes. Portanto, estou contentíssimo por ver uma autoridade científica, um investigador e professor da Universidade do Porto, Faculdade de Medicina, dizer exatamente aquilo que eu venho dizendo aqui há mais de um mês. Eu acho que desde o princípio, desde que apareceu a variante da Omicron. Portanto, eu acho que a Omicron vai ser, surpreendentemente, um contributo para acabar com a pandemia e o vírus passar a ser endémico. Isto é, viver entre nós como vive da gripe, umas vezes melhor, outras vezes pior, umas vezes mais transmissível, outras vezes menos. Mas ainda assim... umas vezes mais mortífero, outras vezes menos, porque a gripe também mata muita gente. Não querendo esticar muito mais esta nota do Alberto, a esta hora... Mata muita gente. Exato, a esta hora deverá estar a ser apresentado, para quem nos ouve na terça-feira, mais medidas por de volta confinamento. desta hora, a quem nos ouve, deverão estar a ser apresentadas novas medidas de restrição por parte do Governo, em conferência de imprensa por parte do Governo. Ficou marcado por volta das 6 da tarde, não sabemos se assim aconteceu. O certo é que nós estamos a gravar o programa bastante antes, para que os ouvintes da Diana saibam. No entanto, Alberto, então se calhar essas medidas já se sabe que vão fechar as discotecas provavelmente e vai tudo para o galheiro, vão todas para a falência, digo eu. Fechar discotecas no fim do ano. O Ricardo queria dizer algo sobre este assunto. Nada, não, sobre este assunto, não, mas eu não aguento aqui uma rábula. O Alberto Magalhães me perdoou. Nós daqui do Tua Torta e Direito somos muito bons. Isto remete-me aqui para um professor que eu tinha, e que felizmente está no rol dos vivos e a quem presta as melhores homenagens. O professor era professor de nutrição e quando referia a alguns aspectos de natureza técnica e científica, dizia, em dados estudados e encontrados por Mitchell, e depois dizia, e por mim próprio. Alberto Magalhães, com todo o respeito, não é? Não, mas é assim. Isto leva aqui. Neste caso é o contrário. Como eu já disse, e também... Eu ando irritado com os especialistas há bastante tempo, porque os especialistas puxam todos a brasa à sardinha do confinamento e dão cabo da economia. São especialistas lá na deles, mas depois a economia é que sofre. Não, a questão da economia é outra. A questão da... Não, a economia e a saúde mental das pessoas. É a saúde mental das pessoas também é importante e também sofre. Com estas tretas que anda tudo em pânico, eu só vejo pessoas na televisão a dizer que venham medidas mais graves de confinamento porque isto tem que ir tudo para casa. Quer dizer, as pessoas acham que um país pode viver em casa. É isto que as pessoas acham. Não, mas revela sobretudo que gato escaldado de água fria tem medo. Isso... Sim, mas os especialistas têm a obrigação de convencer as pessoas que das condições do Natal passado não são iguais às condições deste Natal. Ora bem. Felizmente. Vamos entrar na agenda do dia de hoje e é uma agenda muito liberal. Porquê? Porque a liberdade dos nossos convidados é total para escolher que acontecimentos marcaram o ano. E porquê que fazem essa escolha? Aí, pronto, tem de haver essa justificação. Bento Anastácio, ora, vamos lá. Começamos com os internacionais? Ora bem. O Bento Anastácio começa por onde ele quiser. Ora, Bento, vamos lá. Que destaques para dar uma certa ordem nisto. Sim.
Como não temos essas dimensões definidas, até porque o Bento pode não ter qualquer acontecimento internacional que queira destacar, claro. naturalmente. Ora bem, vamos lá então pôr desordem nisto. E é assim, não é fácil para um programa deste tipo e para o tempo que temos, nós pormos aqui com muitas coisas e com muita profundidade. Eu escolhi só dois temas nacionais que têm a ver com coisas que me tocam e que me preocupam sobremaneira. Uma tem a ver obviamente, com a justiça. A primeira tem a ver com a justiça, já que este ano, se não ruiu, esteve lá ao pé, um dos pilares fundamentais do Estado de Direito. Foi o ano em que costumava-se dizer que seria no ano da graça de 2021, mas não, é no ano da desgraça que nós temos a mais desgraçada das notícias sobre a justiça do nosso país, que tem a ver com a existência, e agora já não é suposta existência, não é não sei o quê, porque as pessoas já foram citadas, arguidas e por aí fora, julgadas, etc., etc., que havia uma organização criminosa no Tribunal Superior deste país. Isto é das coisas mais graves que pode existir, é estarmos num Estado de Direito onde quem exerce o direito é corrupto, é bandido, e as coisas... nós costumávamos ter sempre como última esperança a justiça. Isso vai para o tribunal e os tribunais que decidam. E a partir do momento em que deixa de haver essa relação entre os tribunais e o povo comum dos cidadãos, que deixou de ser, bem, os tribunais que o decidam para ser somos todos iguais, o dinheiro que decida, é muito complicado. Ainda hoje me custa um bocado a digerir estas questões, porque eu não sei qual vai ser a repercussão nos próximos tempos, até porque há ainda uma justiça a ser feita, que é quem viu denegada a justiça pelos tribunais, pela justiça ter sido comprada. Ou seja, há inocentes no meio destas coisas. Eu costumo dizer que prefiro um sistema de justiça que tem 10 bandidos em liberdade que um sistema de justiça que tenha um inocente preso. E a partir do momento em que temos decisões judiciais compradas, nós temos inocentes presos. E isso é uma coisa absolutamente incompatível com o Estado de Direito, com a nossa Constituição, ou seja, com uma vida civilizada. Outra questão... O outro tema então era qual? Sim, tem a ver com o autoritarismo de Estado que veio ao de cima com esta história do Covid. Nós, a pretexto da pandemia, foram tentados de várias formas e tentado e conseguido em alguns dos casos violações graves dos direitos dos cidadãos. Diga à Constituição o que diga. Diga à Constituição o que diga. Diga à Constituição o que diga. Quando nós chegamos ao diga à Constituição o que diga, nós estamos conversados sobre as coisas. Já não nos bastava termos um poder judicial pelas ruas da amargura, temos um poder executivo que se acha legislativo e que se acha tudo. E nós, com o medo da pandemia, com o medo do que vai acontecer depois, como é que vai ser da economia, mas primeiro está a economia, ou primeiro está a saúde, ou primeiro está alguma charlatanice que por aí veio. E quando começou a chegar-se ali res-vés, e em alguns dos casos mesmo com o pezinho na linha do totalitarismo sanitário,
qualquer fundamentalismo, seja ele qual for, tem destes problemas, porque o fundamentalismo não é apenas e só o fundamentalismo religioso. Temos vários. E este fundamentalismo sanitário trouxe ou serviu de pretexto para que muitas das nossos direitos, liberdades e garantias tenham, no mínimo, sido testados. É claro que, quando começaram a ultrapassar ali o minimamente razoável, que começou toda a gente a espernear. Porque, senão, este Natal seria como o Natal Muito passado, bem. ou outra coisa do género. E depois, então, as minhas 4 ofrendas... Mas isso, Bento, eu vou-te dar a oportunidade na próxima volta tu dás 4 ofertas, porque os ouvintes da Diana podem saber que há também uns presentes para oferecer neste programa, que vão ser oferecidos a meio. Não vai ser só no fim do programa, vai ser a meio, só por uma questão de... Presentes virtuais, não é? Exatamente. Mas vão ser entregues a meio, não só no fim, ou seja, não há aqui também um jogo de chantagem para que nos tenha de ouvir obrigatoriamente até ao fim para a revelação, para escutar a revelação. Não, será a meio. Ricardo Freixal, boa tarde mais uma vez. Ora, que acontecimentos marcaram o ano, na sua opinião, e porquê é que o escolhe? Eu acho que o ano fica, este ano também, fica inevitavelmente marcado por toda a conjuntura que a pandemia, o Covid, determina a nível social, a nível económico, a nível económico-social, naturalmente, do dia-a-dia das populações. De qualquer forma, eu gostava de relevar que, quiçá, o ano 2021, relativamente a esta conjuntura, terá ficado marcado pelo início e pelo consolidar, na maior parte, e isto é transversal às regiões, aos países, no mundo inteiro, bom, com mais ou menos expressão, infelizmente com menos expressão nos países que noutros, mas pelo início do estabelecimento de uma imunidade da vacinação e de uma primeira forma ativa de combate à pandemia. Ou seja, começámos em 2021 a combater, no final de 2020, início de 2021, a combater através da vacinoterapia alguma capacidade de luta contra o Covid, e isso, para já, começa por ter uma influência positiva na saúde e no bem-estar das pessoas. Eu tenho referido muito aqui que, quando se falou de Covid, e quando foi o primeiro impacto do Covid, que se falava na economia, digo assim, não, primeiro, não há economia sem pessoas, e portanto aqui, e disse sempre isso, e disse também que eventualmente quando estabilizássemos do ponto de vista de saúde, a sociedade e a comunidade em geral estabilizaria e teria capacidade para reagir e para, quiçá, começar a desenvolver um efeito transformador e gerador parado por essa mesma pandemia. E, portanto, o ano 2021, quanto a mim, gostava de relevar isso, o início do estabelecimento dessa imunidade através da vacinoterapia, do ver ao fundo do túnel também alguma possibilidade de alguns agentes que possam eventualmente ser usados como terapêutica e portanto, isso, se for efetivo e se der, está a dar naturalmente melhor qualidade de vida, mais bem-estar à população através da saúde, é a base para tudo o resto. E, portanto, gostaria de ficar por aqui. Naturalmente que haveria muitas coisas para apontar como negativas. Eu não quero. O Bento tocou aqui em vários aspectos. Eu gostaria de ficar por aqui no que diz respeito àquilo que o ano marcou em termos da vida da comunidade, das sociedades e do mundo em geral. E, portanto, oxalá que esta tendência seja não só estável, mas que se multiplique a tudo, e a todos os locais, e a todos os escalões etários, para que finalmente possamos consolidar esta fase do nosso bem-estar em comunidade e em sociedade. Obrigado, Ricardo. Alberto Magalhães, mais uma vez bem-vindo. Notas, ou melhor, que acontecimentos marcaram o ano e porque é que fazes a escolha que nos trazes no programa de hoje? O que é que achas que marcou 2021? Que balanço fazes?
Eu dividi as coisas entre internacional, no plano internacional e nacional. No plano internacional, eu acho que há 3 ou 4 coisas fundamentais. Primeiro, a investidura de Biden e logo a seguir o assalto, ou logo a seguir, não, imediatamente antes, o assalto ao Congresso dos Estados Unidos. Um acontecimento gravíssimo, nunca visto nos Estados Unidos, foi a primeira vez, e pior ainda, logo a seguir, ou melhor, ainda hoje se nota que a coisa está cada vez pior. Isto é, há uma domesticação pelo Trump, uma domesticação trumpiana, tenho eu aqui escrito, do Partido Republicano, que já não é o Partido Republicano de outros tempos, e as mudanças nas leis eleitorais dos Estados republicanos, que vão fazer com que o Trump ganhe as próximas eleições, muito provavelmente, e é meio caminho andado para os Estados Unidos deixarem de ser uma democracia e passarem a ser uma ditadura, o que, como é fácil de compreender, terá repercussões por todo o mundo. Isto é claro que a ajudar a isto, a esta trumpização do Partido Republicano, temos depois a manta de retalhos identitários em que se transformou o Partido Democrata, em que os interseccionistas estão todos lá dentro em disputa uns com os outros e radicalizando o Partido Democrata para a extrema-esquerda e dando cabo do mandato de Biden. Outro coisa importante, outro acontecimento importante para mim no ano de 2021 foi a entronização do imperador Xi Jinping, que neste momento manda mais do que mandava o Mao Tse-tung. E o Mao Tse-tung, como se sabe, já mandava demais. Depois, outros 2 acontecimentos graves do ponto de vista internacional. A Bielorrússia, que raptou um avião para prender um jornalista, ou um oposicionista, melhor, e depois deu-se ao luxo de começar uma guerra híbrida contra a Europa, contra a União Europeia, de retaliação em relação às sanções que a União Europeia lhe impôs, a chamada guerra híbrida das migrações, mandando migrantes contra a fronteira da Polónia. Por outro lado, a Rússia continua a ameaçar a Ucrânia, o Putin joga póquer e xadrez e, em princípio, não vai invadir a Ucrânia. Em princípio. Vamos lá ver. É só para assustar. E para dizer uma coisa em que tem razão o Putin. Sim, o Putin também há uma coisa em que tem razão. O Kennedy ameaçou a União Soviética quando a União Soviética dispôs mísseis em Cuba ao alcance dos Estados Unidos e, portanto, é normal que a Rússia também não queira que a NATO ponha mísseis na Ucrânia apontados para a Rússia. Depois, ao nível dos nacionais, eu tenho aqui, em janeiro, o descalabro que foi na pandemia, não é? Porque as coisas foram completamente mal planeadas e houve confinamento a menos e houve imprevidências e más decisões e a variante britânica e etc. Depois, ainda já antes, o primeiro-ministro deram o exemplo de uma forma melíflua quando disse dizer-me que a culpa foi minha. Não, a Marta Temido é que veio dizer que ela era responsável pelas imprevidências e más decisões, mas acrescentou imediatamente que o problema do Natal ainda tinha que ser bem estudado, porque era preciso ver se era a variante britânica, a vontade de celebrar o nascimento do menino Jesus ou o frio do inverno. E o António Costa já tinha dito, dizer-me que a culpa foi minha da forma como as famílias celebraram o Natal. Senhor deputado, ofereço-me desde já esse sacrifício. E pior ainda, ainda em janeiro, o ministro Cabrita, que numa fase inicial do confinamento de janeiro, constatou que a população em geral não interiorizou a gravidade da situação vivida. Teve o desplante de dizer isto, o Cabrita. Em 28 de janeiro ainda, a Marta Temido, e isto vem no seguimento do que dizia o Bento sobre o autoritarismo. Sim. A Marta Temido chamou criminosos a quem a criticou, no caso era o Jorge Soares,
presidente da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e a Fátima Campos Feira, que a estava a entrevistar, e que se queixaram de falta de planeamento do Ministério da Saúde. Levaram logo com o epíteto de criminosos. Depois veio pedir desculpa, aliás, como é costume dela, e a chorar. E o que é que eu tenho aqui mais? Tenho mais algum problema os problemas todos do Cabrita, obviamente, que são na parte do mal, não é? A Câmara Municipal de Lisboa a denunciar dissidentes às embaixadas das ditaduras, o chumbo do orçamento, e aqui perderam nitidamente Catarina Martins e Jerónimo de Sousa, e ganhou o Rui Rio, como se está a ver agora, e depois o resto, o que correu melhor, o processo de vacinação em Portugal, obviamente. E já chega. Já. Sim, vamos na segunda volta, vamos lá então a essas ofrendas de Natal. Bento Anastácio, tens quatro presentes, quatro ofrendas. Esta revista da semana é digna do João Coito, o Alberto Magalhães, com todo o respeito, porque de facto não é abrangente. E muito obrigado por completar aqui as nossas falhas. Ora, não foram falhas nenhumas. A diversidade é que é bom. Foi abrangente. Vivemos na diversidade neste programa de rádio, felizmente. Cada um à sua maneira. Bento Anastácio, vamos lá às ofertas de Natal. Eu tinha pensado só em coisas daqui deste cantinho à beira-mar plantado, mas o Alberto lembrou-me de algumas de coisas internacionais. E é claro que que é com um alfarrabicho já havia de ofertar. Ora, livros, pois está claro, não poderia ser de outra forma. E uma das pessoas que ressurge de forma importante no mundo deste ano é o presidente Biden. E para ele, eu escolhi o Papalagui. Não sei se quem está no carro... O Papalagui é um dos meus livros de cabeceira. Ora, escolhi este livro para o presidente Biden por motivos óbvios e pela necessidade do respeito pelas diferenças e pelo reconhecimento dos indígenas e etc. e toda a gente. Mas ele reconhece, até demais, se calhar. Coitado. Ele reconhece. Pois, mas não basta reconhecer. De reconhecimentos e está malta e de boas intenções está a gente cheia. Ora bem, aqui aos Supremos da nossa comunidade, eu ia, e para que não possa dizer, eles que escolham depois, por entre uma coletânea de contos do Miyakoto que se chama Na Beira de Estrada Nenhuma, para que comecem a pensar que os cidadãos são todos cidadãos e não é bom ter cidadãos perdidos nas beiras das estradas. E estes ficam para os internacionais. Teria que começar, obviamente, aqui pela nossa cidade. Para não gastar muito tempo com presidentes, vereadores e etc., eu resolvi homenagear uma nova figura da cidade que já vai criando raízes e vai se tornando assim uma coisa já com várias romagens turísticas, várias fotografias, etc., que é a bela da vala da Travessa Lobo Serrão. Vou oferecer joias. Uma das joias que tenho, que é de Celestino David, Évora Encantadora. Acho que o Évora Encantadora de Celestino David, que aqui vos deixo a capa, penso que é uma obra que fica sempre bem junto de quem gosta de Évora e dos évorenses. Estamos, obviamente, em altura de campanhas eleitorais, políticas e etc. E eu escolhi apenas 3, senão depois nunca mais acabava. Ia começar pelo Jerónimo de Sousa. Não se nota aqui pela capa e tal, mas isto é um exemplar onde vem o sermão de Santo António aos Peixes, obviamente uma das maiores peças da oratória portuguesa.
Portanto, e para que não se diga que se quer, e para, para nos lembrarmos de uma coisa, não há futuro nem presente sem passado. E é bom que nos recordemos do passado, não só das instituições, mas no passado do país, e que não vale a pena andarmos a inventar coisas. Portanto, para o Jerónimo Sousa, aqui fica o sermão de Santo António aos Peixes. Este segundo vai para o Rui Rio, que serve também de homenagem a todas as pessoas que passam aqui nesta rádio. Eu escrevi do professor Silvério Rocha e Cunha para o Rui Rio o improvável que aconteceu. Portanto, é esta a minha escolha para o Rui Rio. E aqui a minha, o meu grande abraço ao professor Silvério Rocha e Cunha, que também foi meu professor, e uma das coisas que me ensinou foi a ler, o que foi muito importante para mim. Para o nosso primeiro, uma obra que me parece fundamental, é de Hannah Arendt e chama-se As Origens do Totalitarismo. Portanto, isto é um estudo sobre os vários totalitarismos e as formas de que eles nasceram, e eu acho que o nosso primeiro anda um bocado distraído, e acho que esta leitura lhe faria muito bem. E pronto, tenho aqui distribuídos as prendas. E não foram poucas, o Bento Anastácio, e não foram poucas. Ricardo Freixal também tem presentes para oferecer. E? Tenho, vamos lá ver. Eu não a minha arte não é os livros, eu não sei quando leio. Vamos lá ver, o que é que eu queria? Vou ficar no universo mais restrito, sou aqui de proximidade e vinha preparado apenas para distribuir presentes aqui por nós, entre nós e para os nossos ouvintes também. Bom, ao Bento Anastácio, eu queria desejar que lhe tapa o buraco, não é? Que lhe tapa o buraco lá da sua rua. Não é? Ou seja, de uma vez por todas, que esta história já começa a ter barbas. Portanto, este tapar do buraco não é só para melhorar a qualidade de vida na zona do Bento Anastácio, é para que a nossa cidade, através do tapar desse buraco, de outros buracos e eventualmente do abrir de outros para melhorar a qualidade de vida do cidadão aqui em Évora, e faço votos para que este ano que vem, portanto, possa trazer-nos mais obras, melhores obras e melhor vida e mais beleza na nossa cidade. Pese embora a mudança de cenário que o Alberto Magalhães hoje aqui trouxe, que ele tenha melhor captação, melhor qualidade de som, melhor qualidade de imagem na sua zona. Para quem nos ouve, perceba-se Nossa Senhora de Macedo. Para quem não vê o programa no YouTube, saiba-se que o Alberto Magalhães, porque nós utilizamos vídeo para gravar também imagem, e pagamos isso no áudio. Os ouvintes da rádio sabem que o som não é tão bom quanto se não usássemos vídeo, mas é uma opção. O Alberto Magalhães hoje tem ali um enquadramento lunar diferente. Muito interessante, porque vimos ali o lado negro da Lua, não é? É a Terra. Não é o planeta Terra, agora que eu percebi, é o planeta Terra. Este desejo é porque o Alberto Magalhães vive numa aldeia que me é muito simpática. Eu nunca me canso de me remeter para uma parte da minha ligação à minha formação rural, que é Nossa Senhora de Macedo, tal como São Miguel de Macedo e tal como Oriola. Ou seja, que a qualidade de vida, não só na cidade do Bento Anastácio, mas também nas aldeias, no mundo rural, do Alberto Magalhães e de todos aqueles que estão a escutar-nos nos diversos pontos do universo rural aqui do nosso Alentejo, que também lá as infraestruturas e este ano que trouxe novos dirigentes autárquicos possa remeter-nos para, e portanto eu ofereço a minha vontade
minha vontade de ver que a vida também no campo, na ruralidade, melhora e é cada vez melhor. A Rádio Diana, que desejo que mantenha, o meu desejo é o espírito que mantenha, continua a manter a qualidade de intervenção no dia-a-dia da cidade, da aldeia, do mundo rural e da região, que tem mantido e, portanto, que faz dela uma referência em termos dos mídia e da informação. Isto é só coisas boas, ao Luís Matias. Portanto, já. Obrigado. E felizmente aos nossos ouvintes e para todos nós, da saúde, é o meu desejo, a minha prenda, se eu pudesse dar tudo de mim para que todos nós possamos ter saúde, qualidade de vida, e os nossos ouvintes, sobretudo, continuem a ter paciência para nos ouvirem, para nos aturarem. Portanto, que seja tudo bom, e de facto a minha prenda é essa, é o meu desejo para que seja tudo bom, para todos, em todos os locais, no próximo ano e sempre. Obrigado, Ricardo. Agora os presentes do Alberto Magalhães. Vamos lá para presentes de Natal. Vamos lá ver. Já falei em algumas coisas que poderiam ser presentes, poderiam ser transformadas em presentes. Vou então dar os presentes seguintes. Prémio Frei Tomás. Faz o que ele diz, não faças o que ele faz. Para a Inês Sousa Real, que faz agricultura em túnel e diz que não são estufas. O prémio Justiça Zarolha vai para o Tribunal de Regulação de Lisboa e para os juízes corruptos que lá existiam e que o Bento já fez referência. O prémio Arsène Lupin vai para o procurador e a juíza que sempre imaginaram que o rendeiro era um gentleman gatuno. Um vigarista, mas um vigarista de cartola e casaca. O prémio O Pior dos Piores vai para Eduardo Cabrita. O prémio Só Acerta Se Estiver Calada vai para a Graça Freitas, a doutora Graça Freitas, a nossa diretora-geral de saúde. E o prémio Pior que Cabrita vai para o medo do Covid versus o antivacinismo. Os dois polos da estupidez implantada no nosso país. Depois, a nível local, isto é a nível nacional, a nível local, tenho poucos prémios. Eu acho que há um político que merece um prémio, que é a Flor Bela Fernandes. Isto aqui é para picar o Bento? Não é para picar o Bento, é porque acho que ela merece, porque conseguiu ser vereadora sem ter nenhum partido a apoiá-la. O pior vai para o lixo e o trânsito. Quer dizer, o prémio poderia ser o prémio A Bodega de Cidade ou qualquer coisa assim. Quer dizer, Évora, depois de Lisboa e talvez o Porto, mas não tenho a certeza, tem o pior trânsito do país. Ruas estreitas, circulares estreitas, circulares só com uma faixa de cada lado. Tudo foi feito à dimensão da carroça. Não se contou que os luiséborenses algum dia poderiam vir a ter automóvel. É uma coisa extraordinária em termos de planeamento. Em termos de planeamento quinquenal do Partido Comunista, é extraordinário que nunca imaginaram que Évora ia ter tantos automóveis. Vamos lá, foi o Partido Comunista que fez aqui as ruas da cidade, foi? Não. A cidade para ti é o centro histórico. Isto para mim é o centro histórico, tem desculpa. As ruas estreitas no centro histórico, eu não estou a falar delas. Agora, ter um hospital com uma rua a meio, com uma faixa de cada lado, que está sempre entupida, não isso é uma rua, é uma já me parece nacional. Mal. Sim, agora vê, é o único hospital do mundo. É o único hospital do mundo atravessado por uma estrada nacional. Já viste o que é que eu falo e porque é que isso é o pior. Depois, em relação ao melhor, em relação ao melhor local, eu dei voltas à cabeça e acabei por dar o prémio ao retorno do cinema. Isto, apesar dos filmes terem voltado, mas o público que reclamava que não havia cinema em Évora, não o vejo lá. Quando vou ao cinema, estamos lá 3 ou 4 ou 6 gatos pingados. O mais que houve de público foram 10 pessoas. E isto não pode ser. Isto nas matinés, que eu prefiro ir à matiné. Portanto, personalidade do ano, Gouveia e Melo. Nitidamente. E o melhor de Portugal no ano do 21 foi o processo de vacinação em Portugal, enquanto o vice-almirante Gouveia e Melo lá esteve, não agora. Agora já não é o melhor.
Agora já não é o melhor. Está a esposar o papel do Ruben Amorim, pelo amor de Deus. O Ruben Amorim. O Alberto Magalhães não sabe quem é o Ruben Amorim, pá. O Ricardo Freire não sabe quem é o Ruben Amorim. Podíamos ter falado também. Houve outros eventos para mim importantes que podíamos ter aqui falado. Houve outros eventos importantes que podíamos ter aqui falado. As eleições autárquicas, que foram importantes. O fecho da refinaria de Matosinhos e da central a carvão em Sines, de que nos vamos ainda arrepender e não tarda nada. E o Pedro Nuno Santos, que atacou o Leão e que este ano e que defende uma segunda geringonça. Também vai dar que falar. Que defende, desculpa, Barbanhães, uma? Não esquecer. Uma segunda geringonça? Não esquecer. O Bento queria dizer algo para concluirmos o tema. Não esquecer aqui a minha previsão atempada de que poderá haver um governo do PS sem Costa. Claro. Atenção. Claro que pode. Atenção. Registro. Muito bem. Fica, mas Bento, o Bento já se está a antecipar porque o início do ano deverá ser com previsões para 2022. Ainda estamos só nas ofertas de Natal, Bento Anastácio. No início do ano faremos as previsões do ano. Eu vou registrar. Mas já plantou a dúvida. Já plantou a dúvida. Entramos depois deste tema em que fizemos um balanço de 2021. Inclusive, entregámos ofertas aos melhores e aos piores do ano. Aqui ficaram estes destaques. Partimos para um tema que merece destaque neste programa. É trazido pelo Bento Anastácio e, neste caso, a GNR de Mil Fontes. É assim, Bento, e refere-te aos casos mais recentes, e este caso que foi dado agora a conhecer, de abuso policial. Mas eu queria... depois de ler, depois de ter enviado e depois não pedi a retificação, eu não iria dizer, e o tema não será a GNR de Vila Nova de Mil Fontes, mas uns energúmenos que se fardam de GNRs por esse país fora. Que eu não confundo a instituição com esta gente. Bravo pela modificação. Apesar de não poder esquecer que entre estes energúmenos que agora foram detidos, dois eram, que foram agora processados, dois eram reincidentes. Eram dois estavam com pena suspensa. Com pena suspensa pelo crime de ofensas corporais graves a imigrantes, com a agravante de terem agido a soldo do patrão por este imigrante se ter dirigido à ACT. E isto começa a ser complicado. Como é que alguém que tem esta atitude continua a ter a farda da GNR vestida? Dir-se-á que cumpriram os códigos internos, etc., que tiveram as suas punições e que estão suspensas. Eu direi apenas e só tinham um ministro cabrita. Coincidências levadas da breca. Depois disto, nós temos uma situação que me deixa muito preocupado com mais este caso. Depois, aquela coisa completamente surreal de fazerem como aos miúdos no pátio das escolas, quando fazem bullying uns aos outros, que é filmarem-se a dar pontapés e coisas do género uns aos outros. Como fazem ali nos pátios das escolas da Cintura Industrial de Lisboa e de outros sítios assim. E estes senhores, essa gente vestida de GNRs, é isso que faz. Eu não sei como é que é, eu sei que está difícil para as forças de segurança, pelo trabalho que fazem, pelo que recebem, que haja mais cuidado no recrutamento. Dou isso de barato. Agora, isto é uma questão de formação, é uma questão que não pode passar ao de lado, já que tem sido reincidente. E não podemos continuar a dizer que é apenas e só 4 imbecis que estão fardados, começa a ser muito mais grave. Como nós tivemos as provocações de ódio feitas por um cabo da guarda aqui de Redondo e coisas no género.
E isto tudo com um IGAI que está completamente a olhar não sei bem para quem. Não sei bem para quem. Porque por ideias expressas, etc., só o Manel é que teve uma penalização. Nós continuamos, eu sei que a GNR tem más condições de trabalho, eu sei que existe a frustração normal de quem vê uma carreira que não é respeitada, de quem vê que o seu esforço não é de forma nenhuma dignificado, nem pelo cidadão comum, nem pela hierarquia. E que tenha alguns momentos maus. Eu não estou a dizer, nem lá ao pé, que haja alguma justificação para isto. Não há justificação para isto, como não há justificação para o que o Ventura disse e passa a citar: quando são os polícias a serem atacados, ninguém se preocupa. Não é isto. Eu não tenho... Também é verdade, não deixa de ser verdade. Eu tenho que me preocupar, mas não é rigorosamente a mesma coisa. Não é rigorosamente a mesma coisa. Pois não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu tenho, e nunca aqui se viu estar a defender que sejam atacados os polícias ou que alguém os maltrate. Antes, pelo contrário. Se alguém alguma vez aqui no programa se preocupou com as condições de trabalho, etc., dos polícias, sou eu, que sempre os defendi, até para a criação do sindicato, etc. Mas o Ventura não estava a falar para ti, pá. Andei a recolher assinaturas para o seu sindicato, de onde sinto que tenho o direito e o dever de questionar cada vez que eles têm este tipo de comportamento. E espero que a direção da GNR cumpra o seu papel na formação destas pessoas. E eu agora quero só deixar aqui, e para terminar, uma questão. Com a extinção do CEF, vai haver gente desta a ser responsável pelos serviços de estrangeiros e fronteiras, pelos vistos e pela integração dos... Mas com o CEF também havia. Não, dos agentes do CEF no terreno, só tenho a dizer bem. Eu e os imigrantes desta zona. Tu conheceste? E eu também só tenho a dizer bem dos GNRs que conheço. Não, eu também tenho muito bem a dizer de muitos GNRs, até inclusive é dos GNRs que me deram com o cacetete. Não, mas o que eu estou a dizer é GNRs que fazem uma circunferência e põem um indivíduo lá dentro a levar muros e pontapés à volta. É dessa gente que eu estou a falar. Não estou a falar em todo o lado? Olha o CEF no aeroporto. Olha o CEF no aeroporto. Sim, não me esqueço. Até, nem sei se te lembras que uns tempos antes disso ser falado, eu trouxe essa coisa aqui. Sim, portanto, lembro-me. Portanto, não confundir. Dizer que o que aconteceu é de uma gravidade extrema e dizer que começo a preocupar-me ainda mais, porque isto deixa de ser conjuntural e começa a ser um problema estrutural nas forças de segurança do país. Obrigado, Bento. O Bento deixou este tema vastíssimo. Ricardo Freixal, de forma mais sintética, naturalmente, porque estamos na reta final do programa, que comentário lhe merece o tema que o Bento nos traz e esta questão relacionada com as forças da autoridade, concretamente com estes militares? Eu pego na última parte da intervenção do Bento. O que eu temo, de facto, é que estas ações comecem a repetir-se no tempo e no espaço e deixem de ser acidentais e passem, se é que não constituem já um problema de natureza estrutural no que diz respeito à organização ou à falta de organização das forças de segurança. Eu sou hipersensível ao poder mal arbitrariamente exercido e sou ainda mais hipersensível, se é que é possível, a ações destas que se pautam pela pouca ou pela falta de respeito pelo cidadão, pelo uso da violência, e portanto, tanto mais que isto entronca um pouco naquilo que o Bento acabou de dizer também. Esta questão, há dois agentes destes que já não é a primeira vez que atuam assim, que são reincidentes e que estavam, imaginem-se, com pena suspensa. Nenhum de nós que excede na velocidade
tem pena suspensa em termos do Código da Estrada. Raramente o tem, a partir do momento em que prevarica, é inibido de conduzir. E, portanto, não faz sentido nenhum que os agentes da segurança, sejam os quais forem, por que razões, eles têm que dar o exemplo do comportamento e têm que ser isentos no que diz respeito ao exercício do poder e à manutenção da ordem, não é para o estabelecimento da desordem. Todos nós, com todo o respeito pelas forças de segurança, transversalmente, sei lá, a polícia, a GNR, as forças militares, paramilitares, e eu expressei este meu sentir quando foi do caso do aeroporto, e disse, oxalá que nenhum de nós, porque hoje temos aqui quase aquele poema que é atribuído ao Mayakovsky, hoje não é connosco, amanhã qualquer dia vai ser, oxalá que nenhum de nós, nem ninguém, seja sujeito a ações destas. E com todo o respeito pelas forças de segurança, qual é de nós aquele que não foi, de uma forma pouco ortodoxa, já questionado por agentes da segurança, apenas no pedir da exibição do bilhete de identidade ou do cartão de condução. E isto pode ser irrelevante face à gravidade destes acontecimentos, mas traduz aquilo que é, ou que estará eventualmente na base do pouco critério, ou da falta de critério, ou do critério pouco correto no recrutamento, na formação e na capacitação dia a dia de todos estes agentes que são fundamentais na garantia dos direitos de cidadania e da proteção da vida em sociedade, mas que não podem de forma nenhuma... Se são de condenar ações deste tipo, bom, nas forças de segurança, então, quer dizer, que Deus nos livre, que Deus nos livre a sociedade de comportamentos destes, seja por que razões forem. E depois, o grave disto é não ser só ao nível das forças de segurança, depois é o ministro da tutela, curiosamente, que abusa também do seu poder e da sua condição de ser ministro da forma mais errada. E isto é capaz de ir muito para além. Depois é na justiça também que julga, ou que deveria julgar. Isto vai muito mais para além deste episódio e que a sociedade, de uma vez por todas, se veja livre destas arbitrariedades. Porque, repara, dá quase vontade de dizer, não, mas estes são soldados da GNR, está bem, podiam ser da polícia, depois dos soldados, mas é com o cabo se é cabo, e quase que dou razão àqueles que dizem, está bem, mas esse é superior, ainda é pior. E vai até à justiça, e vai até quem julga ou que devia julgar bem, e portanto que Deus nos livre disto, e a minha solidariedade para todos aqueles que são vítimas de arbitrariedades, sejam imigrantes ou não. E que isso acabe de uma vez por todas, porque de facto não se explica, hoje em dia é inexplicável. Eu debrucei, porque eu tinha ouvido en passant a notícia, e vou terminar, tinha ouvido en passant a notícia e debrucei-me um pouco sobre o relato dos acontecimentos a partir do momento em que o Bento escolheu este tema, e arrepio-me, inibi-me de ver imagens porque não sou capaz de imaginar como é que há gente capaz de atuar como relatos relatam e muito menos depois nas forças de segurança. São autênticas máfias instaladas dentro das forças de segurança. Isto é muito grave, ou pode ser muito grave. Alberto Magalhães, para fecharmos o tema, que comentário fazes este assunto que o Bento aqui traz, motivado pela ação de alguns guardas da GNR de Mil Fontes e do abuso de poder? Eu, em parte, estou de acordo com os meus amigos Ricardo e Bento. De facto, eu também, numa nota que fiz logo no dia 17, disse que chamei a isto uma brutalidade infantil e perversa, sádica e buçal, com uma atuação semelhante à de um gangue de delinquentes juvenis. E, aliás, disse também que me parecia que isto era fruto da juventude dos guardas, porque eram todos novos. O tipo que filmou parece que tinha 22 anos, portanto era um recém-chegado à GNR, e parecia-me, pelos relatos e pelo tipo de atuação dos guardas em relação aos migrantes,
seviciados, também lhes chamei terroristas fardados de Vila Nova de Mil Fontes, e burros por se auto-incriminarem a tirar coisas. Tal como o Bento disse, é extraordinário que haja tanta gente, não só adolescentes que andam na escola, mas adultos, guardas da GNR, que se dedicam a gravar as provas do seu crime e depois divulgá-las no WhatsApp. É uma coisa inacreditável, não é? E por isso, a mim parece-me uma coisa de putos, parece-me uma coisa de bullies, que já eram bullies na escola onde andaram, já se viciavam os mais pequenos, os mais fracos, os mais tímidos, os mais indefesos, e agora passaram a fazer isso com os migrantes, que também são os mais fracos, os mais indefesos, os que não conhecem ninguém cá que os defenda, os que não têm dinheiro para advogados. Antes de entrarem. Ora bem, e também diz... Ou não há? Ora bem, e por isso é que eu terminava a minha crónica no dia 17 a dizer assim, até é preciso condenar e disciplinar os envolvidos no bullying, despir-lhes a farda que desonraram, e tem que -se também afinar os critérios de seleção da GNR. Estamos de acordo. Onde eu não concordo com vocês, peço desculpa, é vocês dizer... O Ricardo até me pareceu que uma das manas do Bloco de Esquerda a discursar contra... Mas das manas do Bloco de Esquerda? Exatamente, a Joana... Não. A Joana quê? Mortágua? Só no tom, só no tom, não. Não é no tom, é na persistência em pensar que isto é uma coisa da Guarda Nacional Republicana. Não, eu disse que não, eu não queria pensar que fosse. Mas falou como se fosse, quer dizer que não queria já é estrutural, já é estrutural. Eu acho que penso que é estrutural. Espero que não seja estrutural. A minha a visão da GNR não é nada esta. Eu conheço N pessoas da GNR que são pessoas incapazes de fazer uma coisa destas, mas completamente incapazes, não poria as mãos no fogo por elas. Portanto, acho que isto não é estrutural. São criminosos, são malucos, são parvos, são idiotas, são isso tudo em conjunto. Agora, não me parecem representativos da Guarda Nacional Republicana. E tenho dito. Bem, e ficou dito, nós temos de terminar? Luís Matias, deixa-me só aqui fazer um reparo. Eu acho que os nossos ouvintes não ficaram a pensar... Mas porquê é que você há de fazer um reparo? Nada. Não, tem que fazer porque E depois eu digo, o Alberto Magalhães colocou na minha boca e no meu raciocínio coisas que eu não raciocinei nem que me passaram para a cabeça. Agora, de facto, é um facto que isto se passou no seio de uma força, de uma corporação, e que não é uma atuação, infelizmente para nós, não é uma atuação isolada. Há repetições de casos destes. Fica essa nota. A única pessoa que vai ter direito agora aqui só dizer alguma coisa é o Bento Anastácio, porque ele trouxe o tema e são 5 segundos, Bento. Não, dizer que começa a ser estrutural, e há uma coisa que me deixa completamente fora, e depois poderemos falar nisso noutra altura, é como é que, com tudo isto, acabamos por ter como Ministro da Justiça o mesmo Ministro da Justiça e da Administração Interna. Eu sei que é uma situação transitória, etc, mas, de facto, deixa-me muito preocupado com o estado da democracia neste país. Não há separação de poder, não há separação de poderes, mas também, como dizia o Rui Rio, a Ministra da Justiça não fez nada na Justiça, também não vai fazer nada na Administração. Está bem. Temos de terminar o Torto e Direito desta semana e deste ano, é o último do ano. Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal, boas festas também aos nossos ouvintes, que tenham um bom Natal, uma boa entrada em 2022. Bom Natal! Voltamos em janeiro no A Torto e Direito. Entretanto, se quiser escutar, ou também... Bom fim de ano é que não posso dizer, porque não vai ser bom fim de ano. Não vai haver foguetes, nem festejos, nem fogo de artifício, nem nada. Serão feitos os festejos possíveis. Voltaremos em janeiro, aqui à TNFM. Entretanto, se quiser, pode ouvir e ver todos os outros programas. Basta aceder ao site www.dnfm.com, onde estão disponíveis todos os programas em podcast e também em vídeo. Tenha então uma boa entrada em 2022. Feliz Natal! A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal.
Realização de Luís Matias.